Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live ofertada pelo SES da UFCG Campus Cuité. Meu nome é Francilene Pascoal. Eu sou a professora France do curso de enfermagem da UFCG. Eu ministro as disciplinas de saúde mental e de estado supervisionado 1. E eu vou estar aqui na live com vocês sobre a saúde mental em tempos de pandemia, né? O tema da live é atravessando. Oi, Débora. Eu vou Oi, estar aqui junto com Franci. vocês e a professora Débora Dornelas, que acabou de entrar. Boa Ela. noite, gente. Boa noite. Então, estava dizendo o nome da nossa live, né, Débora? Que é Sim. Atravessando a Pandemia, Angústias, Afetos e Transformações. Então, a gente vai fazer mais uma conversa com vocês, né? Eu, como já me apresentei, eu sou a professora França. E Débora é professora de psicologia também, do SES, da UFCG, e tem formação em psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, acho que eu vou iniciar, Débora, falando como surgiu essa ideia da live, essa proposta da live, né? É. O professor Justino, sempre preocupado com a saúde e bem-estar dos estudantes, né, não seria diferente agora no tempo de pandemia, ele entrou em contato conosco. Quando eu falo conosco, porque eu e Débora somos representantes, somos duas das pessoas de um grupo que trabalha com saúde mental e psiquiatria, com práticas integrativas no SES. A gente já vem trabalhando há algum tempo, mesmo antes da pandemia, né, fazendo algumas ações direcionadas à saúde mental. E continuamos fazendo algumas ações isoladas, conversando entre si, a gente tem um grupo. E o professor Justino, sabendo disso, e também preocupado, porque era esperada até uma das consequências da pandemia, que vem sendo apresentada até em estudos no início da Covid, em março ainda, comecei a fazer leitura de estudos internacionais dos países que estavam iniciando esse processo até antes da gente, da pandemia, e sempre apontavam como o surto, era o primeiro surto da Covid, e o segundo surto seria dos problemas relacionados à saúde mental causada pela pandemia. E eu acho que agora a gente já está, infelizmente, vendo resultados dessa consequência. E por isso ele entrou em contato conosco. Eu agradeço também a professora Justina, ao professor Marciano, que está sempre nos apoiando. A gente vai falar mais algumas coisas que a gente se reuniu com eles também essa semana. E eles nos convidaram a estar fazendo essa conversa. E aí, para uma diretriz, a gente quis pensar como falar isso com vocês, né? E nós fizemos um formulário, esse grupo fez um formulário com 3 questões. E essas questões, alguns alunos a gente publicizou nas redes sociais, e um grupo de alunos muito bom responderam esses formulários. Eu quero agradecer a quem respondeu, né? A quem contribuiu com o conteúdo dessa live hoje. E aí a gente vai discutir em cima dessas respostas. Essas respostas nos dão uma diretriz sobre essa conversa que a gente vai ter hoje nessa live, né, Débora? Acho que agora eu vou passar a palavra para você. Gente, primeiro dizer da satisfação de estar aqui, de estar em contato com vocês de novo. Saudades do SES, saudades dos meus alunos, dos colegas, de todos vocês, certo? E aí é como o Franci falou, a ideia dessa live surgiu como, a partir de Justine e de Marciano, como uma forma da gente entrar em contato com vocês, né? E tentar conversar um pouco sobre esses sentimentos que têm surgido, né? Principalmente, a gente sabe, como o Francis falou, né? Desde o início, né? É muito turbulento, são diferentes sentimentos que vêm, né? Que vieram à tona nos diferentes momentos, né? Que a gente vem passando por esse processo de isolamento, mas ultimamente talvez a coisa tenha se agravado um pouco mais, né?
E aí a gente está querendo conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre esses sentimentos, inclusive não só sobre os sentimentos, mas como sobre as formas de lidar com eles, né? E de atravessar esse período, né? Que na verdade é isso, a gente vai ter que pensar em estratégias, em formas aí de lidar com isso e tentar sair, se não bem, mas pelo menos da melhor forma possível, da forma que der pra gente, né? É. E assim, eu acho que e dizer, sim, ó, uma coisa, vocês estão me escutando bem, escutando Débora bem, para a gente poder continuar. E a gente vai fazer uma conversa, então assim, vocês podem fazer perguntas no lado direito do Instagram, acho que vocês entendem mais do que eu. Lá no final, embaixo, tem um espaço para perguntas. Aí no final a gente pode tá vendo essas perguntas e respondendo a vocês, né? E também a gente está com o apoio das professoras, professora Fran e professora Aline, que também estão aí participando, que elas podem também estar respondendo alguma coisa já nos comentários. Nos ajudaram muito e continuam nos ajudando hoje. A gente está aqui junto com elas. Então, acho que pode começar com a primeira pergunta, né? A primeira pergunta foi a que a gente questionou, foi o que mais angustiou, né? Nesse tempo de pandemia. Eu vou abrir aqui a tela do computador, que eu vou ficar conversando com vocês, né? E também visualizando a tela para poder ver as respostas e a gente ir conversando, né, Fran? Certo. Então, durante essa pandemia, né, a primeira questão, o que vem lhe causando inquietação e angústia? Essa foi a primeira questão que a gente colocou no formulário. E surgiram muitas respostas, tá? Principalmente a gente viu agravamento de ansiedade, né? Incerteza sobre o futuro, o medo, estresse, insônia, saudade, solidão, né? Solidão causada pelo isolamento, o medo de entrar em depressão, de não ter mudança, né? E da falta de perspectiva e essa coisa de todos os dias serem os mesmos, né? A gente não tem mais dia de semana, não tem mais feriado, tá tudo muito misturado. Então, isso veio com muita força, né, Franci? Na verdade, assim, apareceu de tudo nas respostas, né? Apareceu de tudo, assim, desde problemas familiares a financeiro, a incerteza do futuro, né? E aí que é o interessante que na segunda questão a gente pergunta em relação aos sentimentos, que está um pouco relacionado a isso, né, Débora? Eu acho que você poderia dizer e aí a gente fazer um comentário em cima dessas duas questões primeiro. Um comentário geral, né? Na segunda questão, a gente teve. Como você acha que essa situação que você descreveu na situação anterior pode... Não, essa é a terceira questão. Isso. Perdão. Confundi aqui. Segunda questão, quais os sentimentos que você vem vivenciando nessa pandemia? Não é isso, Fran? E aí, a gente vai trabalhar essas duas questões porque as respostas que elas foram bem parecidas, bem complementares. Né? Algumas se repetiram muitas vezes e outras foram complementares. E aí aqui a gente viu essa questão do ambiente familiar que foi colocada também, né, França? O ambiente em que estou que não é muito amigável, a questão de voltar para a casa dos pais, né, que para os alunos da gente às vezes é complicado, né? São alunos que muitos já vivem em Cuité, fora da casa dos pais há algum tempo, e agora ter que retornar esse convívio familiar. Viver uma nova rotina, né? Sim. Ter que viver adaptar uma nova rotina. E aí, assim, também nesse conjunto todos, que os sentimentos e emoções que eles falaram muito foi, eu acho que prevaleceu foi a ansiedade. A ansiedade, o medo, né? O medo da convivência, o medo de não concluir o curso, o medo de várias coisas. O medo da Covid em si, ou de contaminar alguém, de trazer a doença para casa, contaminar os pais ou o filho.
a questão muito da ansiedade. Eu acho que você poderia, como psicóloga, falar um pouco, porque a ansiedade faz parte, como o estresse, faz parte do nosso sistema fisiológico, mas todo mundo tem ansiedade. Agora, quando ela vira transtorno, quando aquilo é um problema, acho que você poderia explicar um pouco em relação a isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A questão da ansiedade, como, né, Franci está colocando, a ansiedade faz parte da gente, né? É normal se sentir ansioso. Todo mundo se sente, principalmente em situações críticas, né? Como essa que a gente tá vivendo, na situação da pandemia. Então, é natural que se tenha medo de se contaminar, né? De contaminar nossos familiares. Né? É normal que, por exemplo, que um aluno que não, que, sei lá, esteja perto do fim do curso, fique ansioso, com medo de não conseguir terminar, com medo do que vai ser pela frente, né? O medo do desemprego também foi algo que, né, foi uma questão que surgiu nos questionários. Medo de como vai ser o futuro. Então, a gente tem que compreender isso também, que nessa situação em que a gente está vivendo, é normal se sentir ansioso, é normal sentir o medo, né? A questão é realmente assim, até que ponto essa ansiedade ela vai nos interferir ao ponto de nos paralisar, por exemplo, né? Ou de atrapalhar a vida da gente de alguma forma. E a gente sabe que atrapalhar atrapalha, né? Não tem como não interferir, por exemplo, né? Interfere nem que seja um pouco no sono, na irritabilidade, né? Nas relações da gente com quem está por perto. Interfere, não tem como fugir disso. A gente tem isso também, a gente tem que se aceitar. A gente tem que enxergar a situação de frente e aceitar que esses sentimentos, eles existem, eles vão estar aí durante esse período e que a gente tem que aprender a lidar com eles. Talvez se policiar um pouco mais em relação, se observar. Eu prefiro essa palavra até, né? Se observar mais para tentar, né, ficar atento a si mesmo, ao que a gente está sentindo, a forma como a gente está se comportando, a forma como o nosso corpo vem reagindo. Né? Que às vezes, por exemplo, é uma pessoa que aparentemente é tranquila, mas que na verdade ela está ali somatizando, por exemplo. Né? Não está conseguindo dormir, o corpo tá ali, não está falando, o corpo está gritando às vezes. Né? E é importante a gente se observar para que a gente comece a pensar em estratégias para lidar com isso. E eu estou vendo aqui, acho que uma das meninas, Daiane, né, dizendo que não está conseguindo estudar, que fez vários planos para o ano e que, né, a pandemia tirou esse ânimo. Acontece e assim, não tem muito como mudar isso. Mas eu acho que só, assim, cognitivamente falando, só o fato da gente ter consciência disso, da gente estar conseguindo enxergar que não está conseguindo render, que está procrastinando, que a gente, né, conseguir observar essas questões na gente mesmo, é algo que é o primeiro passo. É o primeiro passo para a gente começar a procurar se movimentar. Eu acho assim que a questão da pandemia do 2020, vamos falar do 2020, né? O 2020 está sendo difícil para o mundo inteiro, né? Não só para nós, não só para o SES, mas para o mundo inteiro. O 2020 está sendo uma coisa de uma montanha russa para a gente dentro de casa, né? Então, tem momentos que a gente se sente produtivo, tem momentos que a gente procrastina, tem momentos que a gente não quer sair da cama, que acorda 10 horas da manhã, que vai dormir às 3 horas da madrugada.
E essa loucura que tá a vida da gente, assim, de não ter uma rotina até, porque a gente não tem uma rotina de sair para trabalhar, ir para estudar, ir para a faculdade. Isso bagunça um pouco o nosso organismo, a nossa fisiologia, a nossa mente, né? E aí tem pessoas, eu arrisco até dizer, tem poucas pessoas que estão conseguindo produzir nesse tempo. Parabéns para elas que estão conseguindo, mas assim, Uhum. que a gente, Produzir que eu, normalmente, né? desde o início eu tento falar isso, assim, me preocupou muito no início as pessoas, até no Instagram mesmo, né, que as redes sociais têm o seu lado bom e o seu lado ruim. De colocar uma vida perfeita, de fazer atividades físicas, de produção, disso, de aquilo, e aqui a gente que está atrás assistindo fica com essa sensação que sou eu que não estou conseguindo, sou eu que não estou fazendo isso, sou eu que não estou produzindo artigo, sou eu que não estou conseguindo estudar para um concurso. E não é, minha gente, a grande maioria tá nesse mesmo compasso. Tem dias que a gente amanhece bem, tem dias que não, e tudo bem. Né? E tudo bem, como é na vida. Até os filmes da Marvel, os heróis da Marvel passam por problemas, tem dias bons e tem dias ruins, tem dias que eles estão fragilizados. Então, quem somos nós? Então, é essa questão do muito do aceitar. É aceitar. Talvez você não vá conseguir. Tenta lutar, né? Porque é aquela coisa assim, tenta buscar, tenta lutar, não se procrastinar. Der direito a ficar 1, 2 dias em cama. E, não sei, e no outro dia, pega 10 minutos, 30 minutos, e quem sabe vai aumentando a fazer a essa hora do estudo. E não assim, eu vou estudar 2 horas hoje, eu vou estudar a manhã inteira. Não consegue. Faz uma leitura. Eu vou ler uma página. Bota como meta micropassos, que falam muito na psicologia em relação a isso, a micropassos, né? Então, eu coloco como uma meta fazer uma leitura de um livro, de um capítulo. E aí, por seguinte, você vai conseguindo. E se não conseguir, também não vai, porque a pandemia não é um momento de concurso, né? De produtividade, de publicidade. Não é, gente. É um momento atípico e histórico para todo mundo. E que está mexendo, que se a gente não souber lidar, porque aí tem a questão da gente saber lidar com os sentimentos e as emoções, né? Você vai adoecer. E aí é bem pior. E às vezes você está adoecido, você já está apresentando sinal, e aí aqui a gente vai estar falando também o que fazer, o que procurar, né? Mas eu acho que esse momento é interessante porque assim, já parou para pensar que se tudo na vida desse certo para a gente, né? Se toda hora você seria da mesma forma? Eu acho que não, que a gente cresce muito com a crise, com o isolamento, né? Com a borboleta, a lagarta vira uma borboleta quando ela fica enclausurada lá naquele momento, dentro daquele, né? E ela se transforma e vira tão lindo. Talvez seja o que esteja acontecendo com o mundo e com a gente, né? Eu acho que tem isso, né? Acho que a grande característica, assim, que tem marcado esses tempos, psicologicamente falando, é a oscilação. Uhum. É muita É, oscilação. Tem é. dias, tem períodos em que a pessoa está bem, que às vezes está conseguindo produzir coisa, que está conseguindo, né, que está num movimento legal, está se sentindo bem. E tem momentos assim que, né, que tá muito ruim. E é bom, muito bom que a gente identifique, como a Débora falou, essa questão do. Eu acho que é o momento do autoconhecimento também. O isolar a gente pode levar para. Eu vou me autoconhecer, né? Não só conhecer o outro que está ao seu lado, que muita gente está conhecendo o marido, a família, o irmão, agora, né? Até os Vivendo filhos. os filhos. Mas é um momento de autoconhecimento também. Identificar, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Porque, assim, esses momentos de baixo astral, esses momentos de insolações, é normal. A vida não é só feita de alegrias e de coisa certa, é normal. A gente querer sumir, a gente querer desligar o Wi-Fi e sumir hoje em dia, que, né? Ter vontade de morrer até uma hora, todo mundo passa por isso. O problema é quando você planeja isso. Você tem na sua cabeça como fazer isso. Aí vem aquela ideia que a gente pode falar mais na frente, a ideação suicida, a ideação da morte. Se você está nesse passo, aí você já, opa, tem alguma coisa errada, né? Mas essa questão de que ter um dia mal, ter um dia ruim, é normal para todo mundo. Não, para quem já se encontra numa condição de adoecimento, certamente
certamente é pior, É. né? Bem pior. Então, e requer mais cuidado também. Aí é todo um contexto mais delicado, um contexto mais crítico, realmente. Mas aí, em relação a essas oscilações, eu acho que, inclusive, isso tem nos atingido tanto porque a nossa rotina está alterada, Sim. né? Uma coisa é, a gente sabe, né, que a vida é dinâmica. O normal é que a vida seja dinâmica e que as coisas, né, estejam ali o tempo todo acontecendo, coisas ruins, coisas boas, e a gente está ali sempre nesse movimento. Mas o fato, por exemplo, da gente não ter mais aquela rotina de trabalho, da gente também não estar se envolvendo em outras coisas, né, de estar tudo como os meninos mesmo colocaram, né, no formulário. Todos os dias são iguais, tudo é o mesmo, então, É. às vezes, É. sei lá, qualquer brisa, É. a gente sente como uma ventania, É. né? Dependendo do seu estado psicológico, dependendo de como você esteja ali. E aí é como você disse, Fran, eu sei que às vezes tem muita gente, inclusive, que não está em condição de fazer muita coisa. Até então, às vezes é até complicado a gente chegar e tentar dar dicas ou recomendações. É. Lê um livro, faz isso, faz aquilo, estudar. É. Porque a gente sabe que tem gente que não está em condições para isso. É. Tem gente que está em casa com, sei lá, com mais outras não sei quantas pessoas em casa que não tem um ambiente para conseguir estudar, para conseguir preparar alguma coisa, que tem outras demandas, sofrendo pressão da família também, muita gente está nessa condição, né? A questão do adoecimento em casa também, do desemprego. Então, é um contexto que está muito difícil para muita gente. Então, até para a gente chegar e dizer assim, faz isso, faz aquilo, é complicado, mas eu acho que a questão do autoconhecimento, de parar para se observar um pouco, é importante. É importante, é algo que a gente pode, inclusive, assim, procurar momentos com a gente mesmo, durante uma tarefa de casa até, sabe? Sei Quantas lá. pessoas não estão descobrindo a arte da culinária, né? Nesse momento. Enquanto tá cozinhando, enquanto tá lavando uma louça. É. As meninas sabem que eu sou a lavadora de louça oficial. Porque quem não cozinha lava pratos, né? Então eu não sou lá essa cozinheira toda. Então eu gosto, às vezes você tá ali lavando uma louça e você tá pensando nas coisas e tá refletindo certas, né? É importante a gente se observar com cuidado e se autoaceitar também, ter autocompaixão. Uhum. Sabe? Se A gente se perdoar, né? cobra, Às se vezes perdoa assim. se cobra muito, cobra mais Sim, do que cobrar os outros. Eu acho que a gente também precisa se perdoar também, né? E se sim, aceitar enquanto pessoa frágil, né? E eu sim. acho que uma coisa muito importante, a gente precisa se libertar da necessidade de ficar se justificando. Também. Né? Essa questão do ficar se justificando. Alguém perguntou aí o tema da live, é atravessando a pandemia, angústias, afetos e transformações. Por que foi escolhido esse tema? Né? Porque a gente acredita, e foi dito pelas pessoas que responderam o questionário, que não só teve, apesar do contexto de tudo, né? Mas teve questões positivas também de afetos e de transformações, como a gente está dizendo, essas transformações da crise, né? Essa transformação do seu eu, ou de um relacionamento, ou de algo assim, desse tipo. Que mais? Mas vamos voltar um pouco ao questionário, França? Uhum. As questões que foram colocadas, né? Então, na terceira questão, né, quando a gente perguntou, né, em relação a essa situação da questão anterior, como você pensa que pode ser resolvida, né? Então, né, muitas pessoas colocaram possíveis saídas, né? Falou-se sobre a questão da vacina, dos cuidados, da conscientização, mas muita gente também colocou a questão da importância de se conversar, de tentar fazer uma meditação, né, de refletir,
sobre as coisas, de fazer psicoterapia para quem está podendo, né, para quem tem condições agora de fazer, para quem, né, teve condições de dar continuidade ao acompanhamento psicológico com a Eliane, por exemplo, que a gente também, né, tem que lembrar essa questão de que a gente enquanto universidade, a gente está distante porque o isolamento exige isso, mas a gente está tentando fazer o máximo para estar perto de vocês. Né? E uma das estratégias que o SES colocou foi justamente que a Eliane, Eliane é maravilhosa, né? A Eliane se prestou assim de primeira a continuar mantendo, né, os atendimentos via online aos alunos, porque realmente a gente sabe que para quem está numa condição mais, numa condição, né, de sensibilidade maior, ficar sem o acompanhamento psicológico nesse momento seria crítico. Uhum. Né? Então, sexta, né, a gente tem, a Eliane continua atendendo, tem inclusive na página do SES na página, na homepage, né, do SES tem o aviso sobre os atendimentos online, explicando como é que os alunos podem acessar, né, para marcar horário com a Eliane, essa coisa toda. E a gente vai disponibilizar também na bio, né, do Instagram do SES Oficial. Porque tem pessoas que não sabem, inclusive, né, que os atendimentos, que foi dado continuidade aos atendimentos. A gente tem muitos projetos agora, né, alguns projetos do Probex que foram aprovados e que também estão voltados para essa questão da assistência aos alunos nesse momento. O PET, né, também trabalha muito com a saúde mental, tem eixos de promoção de saúde mental, que a gente vai estar muito trabalhando o grupo do PET, mas a gente vai estar publicizando mais isso. Então, o SES tem várias estratégias que a gente pode fortalecer aqui no final, tá falando sobre isso, né? Sim. Lembrei agora de Hamilton também. Vou falar para não correr o risco de esquecer, né? Que Hamilton também vem há muito tempo fazendo um trabalho muito bacana com os alunos do SES, né? E que nesse período, nesse início, foi interrompido, mas inclusive na semana passada eu cheguei a conversar com o Hamilton e ele disse que está retornando os atendimentos também agora. Do retorno das atividades. Voltando à questão da pergunta, né? Eu fiquei muito feliz porque foi colocada essa questão de ser dado eita, caiu. Débora? Emanuel? Débora? Descarrego. Débora? Foi, deixa a Débora voltar, que aí a gente continua. E meu celular tá... Vocês estão escutando? Deixa eu ver se ela voltou aqui, Débora. Tá, eu tô vendo que vocês estão me vendo. Agora é Débora que não voltou, acho que Débora que caiu. Tá, ela voltou aqui. Caiu, né? Oi, Franci. A internet ficou ruim aqui, eu saí e entrei de novo. Pronto, aí meu celular estava descarregando, eu já botei para carregar aqui, tô sem um microfone, mas tá dando para escutar, né? Tá sim. Pronto. Então, vamos voltar ao que eu já estava falando. Desculpa, viu, minha gente?
A Pelos terceira questão, transtornos, a né? gente está aprendendo também, né, Débora? Nossa, as transformações dos Acontece. professores, inclusive a minha grande transformação, é estar fazendo essa live, A né? Que nossa, eu nem rede social pessoal eu tenho, e estou aqui hoje fazendo uma live. Mas, assim, o que a gente estava voltando na questão de das você se sentir estratégias, culpado né? por também, assim, todas as raivas dos sentimentos e você se sentir culpado, o que fazer, né? A primeira questão é se perdoar, né? Se perdoar por isso, que você não é a única, e se fosse a única, aceita também, porque nem todo mundo é igual, né? É Sim. aquela questão, a chuva, ela é irrelevante para o peixe, né? Mas para uma formiga é outra coisa. Então tem pessoas que vão te julgar, ou você vai julgar outras pessoas, mas eu estou conseguindo fazer isso. Porque às vezes as pessoas são tóxicas para a gente, mas a gente que é tóxico para alguma pessoa, às vezes a gente pode ser também, está julgando E outra não pessoa. ter consciência, inclusive, Isso. né? E é sempre bom lembrar que se a dor não é sua, não considere como drama, né? Porque o fardo não é pesado Sim. para aquele que não está carregando nas costas. Né? Então a gente tem que se policiar também em relação a isso, porque a gente acaba julgando, às vezes julgando até assim, até a instituição. A culpa é da UFCG, é como se a UFCG tivesse lançado o Covid. E é bom lembrar que por trás da instituição UFCG existem pessoas também. Existe uma Pessoas que Débora, estão trabalhando muito, inclusive, né? É preciso sim, salientar também. e que tem seus limites, né? Tudo tem limites, assim como todo quem está assistindo tem seus limites, assim por trás também seus limites, mas que estão sendo feito algo. E essa live é uma das coisas pensadas pela gestão para responder de alguma forma ou acolher a dor de alguém desse jeito. Então, assim, porque às vezes é muito mais fácil achar um culpado do que assumir aquilo que nos cabe, né? Assim, do que minha vida está dando errada por culpa do meu pai, da minha mãe, da UFCG, do meu namorado, do que eu não estou. E às vezes a gente também precisa. Peraí, vamos parar a responsabilidade. O que eu posso? E aí você acha como lá vem para as estratégias, pode partir para as estratégias, a escrita terapêutica é outra coisa. Eu não estou conseguindo escrever, ou eu não estou conseguindo estudar. Eu estava com aquela sensação terrível, que eu até comentei com vocês. É uma sensação, quem estava no concluintes, né? É como se estivesse perdendo um pênalti, ter perdido um pênalti. Eu estava ali, eu estava na frente da trave e perdi aquele gol. Coloca, não está conseguindo estudar, então coloca assim, quando terminar a pandemia, ou quando retornar, quais são as minhas metas? O que é que eu vou fazer? Coloca 3 coisas. Ou senão, se eu tivesse conseguindo estudar, o que eu vou estudar? Então aí coloca 3 micropassos. E a partir do que você já colocou no papel, acho que você pode falar melhor do que eu dessa história da escrita terapêutica, Débora. Sim, sim. É importante escrever. A escrita, para quem gosta de escrever principalmente, ela pode ser terapêutica, sim. Eu mesma, eu gosto muito de escrever. Eu uso dessa Uhum. estratégia. E, por exemplo, para mim particularmente, algo que eu observei que me ajudou muito foi utilizar agenda de papel, escrevendo mesmo. Justamente porque a falta de rotina, né, nesse contexto de falta de rotina, abrir a agenda todo dia ali para o dia de hoje, né? Sei lá, 4 de agosto, escrever, anotar ali tudo o que eu fiz e o que eu tenho para fazer e o planejamento. Eu pensava que no início da pandemia, eu pensei, a minha agenda de 2020 está perdida, né? Foi um dia jogado fora. Está toda arriscada. Pois Está é. toda arriscada. Foi uma estratégia que eu encontrei para ir me organizando, para tentar ir criando uma rotina minimamente no meio disso. E aí eu fiquei feliz com as respostas, porque eles mesmos que colocaram os problemas, poucos disseram assim que a culpa era Sim. ou que não tinha solução, né? Todo mundo está Eles tentando deram sair de alguma forma, né? isso, Criar alguma. exatamente, tentando sair de alguma forma, tipo, não ficar focando no problema, buscar ajuda terapêutica, né? Por essas formas. Eu também, eu passei por tudo. A minha memória, além da minha idade, essa questão de tudo, do estresse e tudo mais, eu não tenho mais memória. Eu já utilizei outra estratégia de alguém que fique me lembrando o que é que eu estou fazendo todos os dias. Todos os dias eu tenho que acordar e dizer, né? Eu perguntar o que é que eu tenho para fazer hoje. E aí, assim,
Eu tô assim, a gente tá muito louco, a gente, professor, tá tendo que aprender a usar, fazer curso para usar Instagram, que eu nem sabia, para usar Instagram, para Sim. usar Google, o Google Meet, Google Class, Google não sei o quê, cozinhar, trabalhar, faxinar, né? Então tá todo mundo assim nessa mundo da loucura. Eu tive E momentos de participar das reuniões, né, Franci? é. E Fazer teve momentos. reunião, cuidar de atividades administrativas, né? Orientar os nossos alunos e fazer Uhum, todas as outras atividades que, às vezes, né, equivocadamente uhum, existe todo um discurso de que as universidades federais estão paradas e que não é por aí, não. A gente tem trabalhado muito, a gente está fora de sala de aula, mas a gente nunca acho que nunca se trabalhou tanto, na verdade, se é. for observar direitinho. E algumas coisas foi distúrbio do sono, que aconteceu com muita gente, por Sim. essa troca da noite por dia, de ficar assistindo muita TV até a hora, né? De ficar pensando. Celular, Então, assim, algumas dicas, algumas coisas que tem é tentar fazer uma rotina para o sono, né? sim. Tentar ir dormir sempre no mesmo horário, trocar a luz branca, se possível, pela luz amarela. Tem a questão, eu utilizei duas coisas que eu. Evitar ficar com o celular na mão até a Pois é, hora isso é de muito dormir, difícil na nossa deitar, era, né, ir mas para a cama com o celular na mão. porque a mente fica trabalhando e a luz até do celular, essa luz branca, essa luz é ruim para É muito prejudicial para o sono. o sono, né? Eu fortaleci duas coisas que eu utilizava muito pouco, que era a história da meditação, que aí tem vários aplicativos, a gente vai estar publicando para vocês na página também, né? Eu tenho um Calm, tenho um Meditopia, aplicativos grátis que fazem a meditação guiada, né? E meditação, assim, que entra quem não é questão de religião, né? Isso hoje em dia é comprovado cientificamente, o quanto melhora, até na questão de autoconhecimento, de trabalhar a ansiedade, o seu eu, né? De respirar, né? Porque pronto, Respirar, está desacelerar a mente. tão ansioso, que tem até exercícios de respiração para ansiedade. Aquele momento de muita ansiedade, o que eu posso fazer, né? Respira, a primeira coisa é respira, né? Tem exercícios E que também de são respiração, né? comprovadamente úteis, funcionais, sim. Vocês estão escutando? Está dizendo que está sem som? Estão escutando? Acho que estão escutando sim, Franci. Tá. E a outra coisa que eu utilizei é a aromaterapia, o uso de óleos essenciais, né? Colocar gotinhas de lavanda, eu acho que eu tenho até aqui, que eu deixei separado. Aqui assim, vou botar. Tem várias coisinhas, né? 2 gotinhas num travesseiro, ou quem tiver e quem puder ter aqueles difusores, né? Que para estar utilizando. Isso é muito bom, gente. Assim, para mim resolveu bastante. Então, até vamos tentar utilizar isso antes de chegar ao uso da medicação, porque algumas vezes é necessário o uso da medicação, né? A gente não pode dizer que não, né? Algumas vezes tem pessoas aqui, Às inclusive tem vezes, pessoas que sim. nós achamos que talvez precise do uso da medicação, né? Chegou no estágio do transtorno de ansiedade ou do distúrbio do sono que precisa, né? Mas existem mil e uma outras formas de que a gente pode ser feito de práticas integrativas, que aí a página, a professora Aline, junto com o grupo dela do PET, já tá colocando posts, né, Sim. na página do Sempre está SES postando, né, de dicas. práticas integrativas que pode ser utilizado é, para você evitar que piore esse seu estado de ansiedade ou que você venha a vir tomar a medicação. Mas se tiver que tomar, gente, também não vamos por Não há, radicalismo, né? não há E mal aí, nisso. o que A o gente tem SESTA que oferece, utilizar aquilo que é necessário, né, em cada momento. e o que o SES está utilizando de estratégia, além do atendimento psicológico, que continuou, né, o atendimento psicológico online, que está sendo ofertado pela psicóloga Eliane, que é o nosso presentinho da UFCG, que aí vai ser ensinado lá, os meninos também vão postar, fizeram um vídeo vai ser colocado como você fazer o seu agendamento, a sua inscrição, né? Que aí é para a comunidade acadêmica, gente, esse atendimento online. Tem também esses grupos que estão sendo trabalhados, e a gente vai estar publicando mais isso, como o grupo de Aline está publicando
Está sendo publicado. Desculpa, gente. Tá falhando um pouquinho a internet, né, Franci? Não, é minha sobrinha. Desculpa. Ai, deixa eu voltar aqui. Meu Deus. Franci? Pronto, voltou? Franci? Oi. Tô te vendo. Tô te Tá escutando. escutando? Tá escutando? Tô sim. Pronto. E outra coisa que a gente vai publicar, a gente está trabalhando esse grupo junto com a gestão, né, junto com a UFCG em si, a UFCG, a direção da UFCG, a reitoria, tudo. Está também estudando, planejando algo até de melhor para assistência estudantil, né? Para a gente prestar o bem-estar ao Pensando estudante. em outras estratégias, né? Pensando em outras estratégias que podem ser ofertadas, inclusive agora durante o tempo da pandemia. Então, essa live é um pequeno recorte do que a gente vai estar podendo oferecer a esses estudantes, né, durante o tempo da pandemia. Mais alguma coisa? O que mais? Eu achei interessante assim que nos formulários, né, o pessoal colocou, né, muitas né, as estratégias que vem utilizando, né? A coisa de procurar fazer cursos, né, que muita gente está fazendo isso, assistir lives, né, procurar estudar mais. Quem tá em condição de fazer isso, quem está com a cabeça boa, digamos assim, para fazer isso. E coisas mais simples também foram colocadas, né? Como cuidar de uma planta, sei lá, cuidar de um animal, adotar um bichinho novo, trazer para casa, a questão de valorizar momentos, os pequenos momentos, inclusive com os filhos e com a família também, que apesar né, do convívio ser algo que tá um pouco mais complicado também para alguns nesse momento, mas também tem pessoas que estão se reencontrando nesse período, né? E é uma oportunidade também, muitas vezes, né? De voltar né, a se aproximar, às vezes, de um pai, de um irmão, de uma pessoa que estava distante. Uhum. Né? E as meninas do coletivo Margaridas colocaram também a questão das atividades físicas, né? Também é algo importante, tentar manter uma rotina de atividade física para tá se movimentando, literalmente, é algo que é importante. Também melhora o sono. E que não necessariamente a gente precisa começar, sei lá, correndo ou fazendo tantos quilômetros aí de bike, sei lá o quê, mas pequenos passos. Se a gente todos os dias tirar um momentozinho, começar aos poucos a se movimentar, fazer uma caminhada, às vezes perto de casa mesmo, se mexer. Que tomar sol também, como o Fran tá dizendo aí, é algo muito importante. Às vezes fazer um trabalho manual, um artesanato também. Né? É importante. Tudo isso é importante. Quanto à atividade física, tem também até os aplicativos Sim, tem muito aplicativo, no YouTube, tem muita coisa no YouTube. Coisa de 10 minutos para você iniciar, né? Rotinas diárias para você seguir. Tentar, né? Tentar dentro das possibilidades. A gente está falando assim para quem puder, né? Se não está conseguindo. E fique bem claro, né? Que é para quem puder, para quem tiver em condição de tentar. Tem até uma frase que diz transpire, mas não pire, né? Não é para pirar, para ficar o corpo de não sei quem, ou eu ganhei 10 quilos. Ou se sentir culpado porque não está conseguindo fazer uma atividade física. Né? A gente está lidando, acho que é importante pensar isso também. A gente está lidando, a gente está dando a forma como a gente pode. Uhum. Né? E pensar que a gente está, em cada momento, fazendo o melhor possível da gente. Acho que é interessante tentar pensar, o movimento está aí, em pensar que hoje o melhor que eu consegui fazer foi isso. Amanhã vou tentar fazer algo mais. Sabe, se colocar desafios, tentar se colocar em movimento.
Se não está conseguindo os resultados que você quer, então é bom que você verifique os hábitos que você tem. Por exemplo, se tá com dificuldade de dormir, mas será que não é porque está assistindo Netflix até tarde? Se observar, né? Aquilo Se que a gente estava observar. conversando, se observar. É. E trabalhar essa questão, estou me sentindo culpado por isso, por aquilo, por não estar produzindo, por eu não conseguir fazer nada. Troca isso, esse sentimento de culpa pela responsabilidade, pela essa história dos micropassos, e aí tua mente tenta evitar. Até a meditação ajuda disso, né? Para esvaziar a mente, fazer uma meditação, um exercício de respiração antes de dormir. Respirar ajuda a Para pensar melhor. esvaziar a mente. Até também tem uma estratégia boa. Antes de você ir dormir, você pode escrever no papel algumas coisas que você fica pensando, ou se não, o que eu tenho para fazer amanhã. Porque às vezes a mulher às vezes fica pensando de noite até a roupa que vai usar para o outro dia que vai trabalhar, né? Escreve no papel e deixa com a mente vazia. Bota aquilo tudo, deposita no papel e deixa com a mente vazia para poder dormir. Porque aí, se a mente ficar trabalhando, é uma dificuldade a mais para dormir. Né? Uma questão, Franci, que acho que é importante a gente conversar um pouquinho também, já que, né, o tempo está correndo aí, Sim. é sobre a questão das aulas remotas, né? Desse retorno às atividades remotas. Então, que alguns, né, alguns alunos nossos colocaram também essa questão de que, por um lado, uns estão felizes porque essas atividades vão voltar, tipo, vai ter algum contato com a universidade, a rotina vai voltar de alguma forma, digamos assim. E para outros isso também virou mais uma fonte de ansiedade, né? É importante também, assim, parar um pouco, né? Pensar com calma, né? Lembrar que a universidade levou o tempo que levou para tomar essa decisão da coisa, né, das atividades remotas acontecerem da forma como elas vão acontecer, porque a universidade estava pensando no que é melhor para vocês. Tá? Por isso que essa decisão ela levou o tempo que levou, porque não é a toque de mágica que se faz as coisas numa universidade, que se tira, por exemplo, numa universidade, não é de uma hora para outra que se tira a verba daqui e aplica naquilo, por exemplo. A história dos chips e da internet, né, que se vem conversando muito sobre essas questões. Não é de uma hora para outra. Tudo isso envolve fazer orçamento, envolve fazer licitação, envolve decisões conjuntas, decisões que precisam ser democráticas, né? Que são tomadas com isonomia, ou seja, pensando naquilo que seja melhor para todo mundo, considerando as necessidades de todo mundo. Então, até a questão, por exemplo, né, do raio vir dessa forma como ele vem, de vocês poderem cursar a disciplina até o momento que vocês acharem que conseguem cursar, e se chegar, por exemplo, no final e ver que não está dando certo, que não rendeu, vocês têm a oportunidade de desistir, né? E o que mais, Franci? Que outras características? Né? Eu acho que é por aí mesmo. Que, Tudo assim, foi pensado para tentar fazer o melhor pelo aluno, para que o aluno ele consiga cursar da forma mais tranquila possível. Né? Então, inclusive, a gente pode enxergar isso. Agora eu lembrei do que Newton colocou no dia daquela live que ele fez com o Fran, e que vejam isso como uma oportunidade. De repente, tentem cursar essas disciplinas, tentem ver isso com carinho, porque vai ser uma oportunidade muito boa de aprendizado e de forma mais tranquila, sem aquela cobrança toda que se tem num contexto normal, digamos. E vão sabendo que a gente está avisado, a gente está preparado, que vocês podem sair a qualquer momento e não é vergonha nenhuma, né? Não é vergonha. Assim, a gente tem que sabe disso também. A gente tem que aprender a crescer, a gente tem que aprender, inclusive, a desistir. Às vezes, desistir de algumas situações não é vergonhoso. E se alguém estiver cursando a disciplina e ver que não vai dar conta, pode sair sem prejuízo, e a gente está preparado para isso, né?
Agora, porque às vezes fica pensando assim, eu acho aquela questão do controle, que muito do sofrimento vem do controle, né? Tudo, Sim, até o que a instituição poderia fazer. Quando a gente, da mesma forma que a gente se liberta da necessidade de se justificar, a gente também, quando a gente finalmente consegue entender que as pessoas não têm a obrigação de agir da forma como você agiria, isso é mais fácil. Você economiza tempo e decepções. E além de poupar a sua saúde emocional, né? Porque cada ser de uma forma. Cada pessoa é de um jeito. E é seguir para frente, né? Eu acho que o nosso tempo, como é que vai aí? Acho que já foi, né? Uns 50 minutos. sim, Tá aqui o reloginho exatamente. apitando. É. Eu acho que pode alguém quer comentar alguma coisa, não sei se ficou algo que Fazer assim, alguma pergunta Aline, se tiver, específica Luana, agora no que muito obrigada final. aí pela participação. O coletivo Margarida que me chamou a atenção da história da roupa, não é só homem, é verdade, ou não é só mulher, homens também, tem muitos homens que ficam pensando, né? Questão de gênero. A Então, ansiedade não é exclusiva nossa. não, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos ver. Querem perguntar alguma coisa, gente? Aham. A Então, gente por respondeu as enquanto, 3 perguntas, levantou as 3 perguntas, foram tudo dito. tinha mais alguma coisa interessante que fosse, né, necessário a gente Uhum. pontuar aqui? Deixa eu ver, tem aqui, Saudades também, Luan. ver se tem alguma pergunta, Débora, no coisinha das perguntas. Uma coisa muito importante, assim, que a gente está colocando, a gente está sempre falando na primeira pessoa, no você, porque por mais que a UFCG oferte assistência estudantil, oferta atividade remota, vocês o maior terapeuta de si mesmo é você mesmo, né? Isso a gente trabalha na terapia comunitária, que eu esqueci, é outra proposta que a gente vai ter de estar ofertando a terapia Sim, comunitária online para os estudantes. Inclusive, a gente já ofereceu algumas turmas concluintes, né? A gente vai estar fazendo, eu com outras professoras é também, a mais gente uma está fazendo, né? E a iniciativa, né, psicóloga docente? ofertando terapia comunitária online, né? E na terapia diz muito isso, que você é terapeuta de si mesmo. E às vezes é você que vai ter que pegar na sua mão, né? E vai dizer, vai ficar tudo bem, você já passou por isso, ou você está passando por isso, mas vamos seguir em frente, né? Sim. Vamos seguir em frente. Então, a gente está falando isso por essa questão, né? E mesmo na psicoterapia no formato tradicional, digamos, você pode estar com o melhor psicoterapeuta do mundo. Se não existiu, se o desejo de mudança de movimento não for seu, E eu acho não assim, que eu vai. acho que está próximo de Não vai. encerrar, né? Eu queria agradecer a todo mundo, eu não sei, acredito Sim, que a gente fez mais uma conversa, não foi foi. uma A aula, ideia né, era essa. sobre saúde mental. A gente quis trazer para vocês essas transformações que vieram, o poder que cada um pode ter dentro de si, né? E a questão do isolamento, que pode ser você pode pensar como um momento de autoconhecimento, de cuidado, né? Que uns podem conseguir e outros não, e se o outros não está adoecendo, está ofertando algumas maneiras, algumas estratégias, a FRE está ofertando para você se cuidar, né? Inclusive a terapia online, essas coisas, e é uma coisa muito importante, o isolar dá a oportunidade de a gente se sentir sozinho. E se você não se sente bem sozinho, né? Você nunca saberá se, por exemplo, está com outra pessoa por carência, por amor ou por solidão. Então, essa coisa é bom a gente também nesse isolamento prestar Se atenção observar também se observar nessa questão de se nesse sentir sentido. sozinho também, né? E foi muito bom que você falou da questão das oscilações, que nós somos mesmo, não é só de alegria. Não vamos esperar ser feliz o tempo todo, que problemas não existem. E esse problema, que é um problema mundial, né? É algo Não mundial. é exclusivo, não é exclusivo de vocês, não é um problema exclusivo da UFCG de vocês. O mundo todo está passando por isso. Os estudantes na Europa estão passando por isso também, né, Fran?
Então, eu acho que eu vou agradecer, encerrar a live, né? Queria agradecer a todo mundo, a quem esteve presente, aos professores que estiveram aqui presente, a Coletivo Margarida, a Luana, a Fran, a Aline, né? Todo A mundo que nos Lúcia, ajudou os também, né, estudantes a que estiveram aqui preparar. presente. Desculpa os transtornos que ocorreram, né? A Tudo gente é novo combinou para a muito gente entre si, também, né, a gente Francis? testou, a gente combinou. Eu aprendi desde como fazer um Instagram, que eu nem Instagram tenho, minha gente, não gosto nem do WhatsApp, estou aqui. A gente combinou muito entre si. No Fazendo encontro, eu live esqueci. agora. Uma das coisas que eu esqueci foi com minha sobrinha de 4 anos, que faz 5 amanhã. Foi ela que estava ligando do celular, do tabletzinho que ela ganha. E ligou insistentemente. E aí, me perdão por isso no final de ter acontecido isso, né? Mas muito obrigada. Acontece. E fiquem com Deus, né? Boa noite a todos, é. E a gente vai se encontrando, provavelmente vamos nos encontrar outras vezes aí, E lembrar, enquanto esse período durar. e lembrar que tudo tem seu tempo, gente. Tudo tem seu tempo. Se o seu tempo não foi agora de conclusão, mas vai ter outro tempo lá na frente, você vai poder entender sobre isso. Há tempo de costurar, há tempo de rasgar, há tempo de sofrer, de chorar e há tempo de sorrir. Com Né? certeza, Francis. Tá, Ter então, calma que a gente vai atravessar isso, vai sair todo mundo bem. tá. E espero que melhores. Tá, Tchau, tchau, gente. Boa noite.